Aceitem a gravação, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do canal Cultura Crítica e Psicanálise. Estamos aqui reunidos para simbolicamente finalizar, né, a nossa obra que acho que foi a obra que a gente ficou basicamente nela, né? A gente usou outras coleções, mas tudo girou em torno dessa obra aqui, né? O mal-estar na cultura, que a gente aqui nessa edição tem Moisés monoteísmo, né, que a gente também trabalhou. A gente quando trabalhou o Moisés monoteísmo, se não me engano, trabalhou o Moisés monoteísmo como é que chama? Companhia das Da Letras? Companhia das Letras. Mas ele não tá aqui, né? O Moisés? Ah, não, o Moisés não tá aqui, né? É mesmo, por isso que a gente foi lá. Tá, os demais, Futuro de uma Ilusão, Mal-estar na cultura, né? A gente e Psicologia das Massas é mais do eu, né? Ou seja, foi além dos a gente trabalhou com esse volume e com o como é que chama? E com o Moisés da Companhia das Letras, né? E agora a gente meio que está num processo de luto deste livro. E a gente vai para o pós-fácil do Vladimir Safatli, Medo, Desamparo e Poder Sem Corpo. E terminado esse volume, a gente vai começar a leitura do Interpretação dos Sonhos, da também da Autêntica, né, que no caso é a Interpretação do Sonho, né? E aqui, uma turma aqui, a Gisele está dizendo como é que é, segundo o Google. Ah, valeu, valeu, valeu. Vai, configurações, reunião, segurança. Ah, vou ver isso. Vou ver isso porque tá chato mesmo, mas login no portal eu não preciso fazer porque eu. Deixa eu ver se deu certo. Entrou o Marcinho, maravilha. Porque eu pago o Meet, o Zoom. Ele tinha que me tratar bem. Ele tinha que liberar recurso. Eu gasto com ele. Não é assim que funciona no capitalismo? Se a gente paga, a gente tem direito? A gente é cidadão porque paga? Então, eu sou cidadão do Zoom. Zoom, me trate melhor. Não faça como é que chama? Uma nova plataforma que piora meu trabalho. Hum. Mas quem diz que o capitalismo você paga, mas quem diz que ele quer o bem da classe trabalhadora? Claro que não, né? É isso. É o que tem para hoje. Vamos lá. Pós-fácil. Medo, desamparo e poder sem corpo. Vladimir Safatli. E eu gosto do Safatli, vamos ver como é que é esse texto. O Safatli, acho que é um dos poucos caras que. Mas é que tá, eu não acho que o Safatli escreve difícil. Eu acho que ele pensa complexo mesmo, né? Eu não acho que ele é um cara que tem uma escrita muito autofágica, como, por exemplo, eu acho que é a escrita do Lacan. Não, eu acho, muito pelo contrário, eu acho que o Safatli é bem direto. O problema é que o Safatli, o Safatli, se um dia eles nos ouvir, ele que me desculpe se eu estou sendo herético, mas assim, é óbvio que o Safatli, ele é lacaniano e é óbvio que ele é adorniano. Mas eu acho que o Safatli é muito mais adorniano que lacaniano. Me parece. Ele tem uma questão muito mais do Adorno. Você vai falar, mas o Adorno também escreve difícil. Mas o rolê do Adorno, o Adorno é um alemão, né? O Theodor Adorno, da escola de Frankfurt, né? Que do pensamento freudo-marxista, né? Então, assim, o Adorno ele tem uma pegada muito mais do rigor conceitual das palavras, né? Os alemães têm aquela coisa neologista de emendar a palavra, fundir uma na outra. O Adorno tem parágrafos assim, né, gigantescos, né? Você lê Adorno e fala, meu Deus do céu, né? Mas ele não é uma coisa
autorreferente, como me parece que é a escrita do Lacan. A escrita do Lacan é uma escrita hermética, no sentido de que você tem que se habituar com os conceitos e com os modos com qual ele usa as palavras, porque o modo com qual o Lacan usa a palavra é outra coisa, né? O que é desejo para o Lacan é desejo para o Lacan, não é desejo para mais ninguém. O que é gozo pro Lacan é gozo pro Lacan, não é gozo para mais ninguém. O que é falo pro Lacan é falo pro Lacan, não é para mais ninguém. Então, você tem que se habituar com o modo com que Lacan usa as palavras. Ele usa as palavras, ele liga e desliga as palavras numa gramática, vamos dizer assim, dele, né? Numa lógica, por exemplo, é o que ele faz com o Saussure, né? O Lacan, ele meio que rouba o Saussure e muda a linguística geral do Saussure, né? Então, você tem meio que o Lacan é aquilo, você tem que ir lendo e apanhando, até que se acostuma de tanto apanhado, você pega as manhas com o Lacan, e daí você fala, ah, entendi. E daí, justiça seja feita. Eu acho que quando a gente entende algumas coisas do Lacan, que não é sempre, mas quando a gente entende, a gente fala assim, ué, se era isso, por que que ele teve que falar tão complicado? Né? Já o Adorno, não. O Adorno é um cara que tem um pensamento de uma complexidade, e eu acho que o Safato ele faz muito isso, né? Me parece que o Safato ele vem numa trilogia, né? Que é Lacan. Vamos botar um quadrado mágico aqui, né? Lacan, Hegel, Adorno e Axel Honneth. Me parece que esses três autores são aquilo que organiza o pensamento do Safatli. Eu destacaria muito o Adorno, né? Inclusive tem aquele livro dele, Dar Corpo ao Impossível, que é muito legal e que é um livro que é uma leitura adorniana, tá? Acho bem interessante, bem valoroso, assim, né? Deixa eu ver. Vivi, amo Lacan. Quando estudo, me sinto burro. Ah, sim, sim. Acho que então você deve estar no caminho certo, Vivi, porque a gente estudar e se sentir burro é porque tá certo. Se a gente estudar e falar, nossa, como eu sou inteligente, desconfie. Desconfie, tá errado. Ó, o Edival. Eu confesso que quando eu falei do Ronet, eu fui de uma provocação. Eu falei, o Edival vai nos esclarecer, porque eu sei que o Edival gosta. Ah lá. Ronet dialoga muito com a psicanálise e com Habermas. Ah lá. Tá vendo? Eu sabia que o Edival não ia deixar barato. Eu sei que eu, eu sei quando provoca o nosso antropólogo aqui. É. E vamos ver, né? Se o Safato ele vai. Quem sabe mais pra frente a gente também não se aventura pelo Slavoj Žižek, né? Que é um outro lacaniano, que são os lacanianos que eu mais gosto, são o Safatli e o Zizek, né? O Zizek é sensacional porque ele é um lacaniano porra louca. E eu acredito muito mais nos lacanianos quando eles são irreverentes. Eu acho que um lacaniano irreverente, eu acho que é um lacaniano mais interessante. E o Zizek é muito interessante em termos de irreverência, né? Vamos ver. Ele é caótico. Sim, o Zizek que é, inclusive na forma de falar, né? O Zizek, inclusive, eu posso dar aula de Zizek porque eu tenho franjinha, né? E você falar igual o Zizek é você, and so on, and so on, and so on. Pronto, você já está pensando igual o Zizek. Quem não conhece o Slavoj Žižek, procura no YouTube. Vocês vão achar que eu tô louco, mas eu imitei igual. O Zizek fala desse jeito, e você vai tomar um susto quando você vê ele cheio dos cacuetes, assim. E ele é completamente caótico. Ele tem textos sobre cinema, muito, textos e filmes também, né, sobre cinema que são muito legais. Eu gosto demais desses lacanianos aí. Eu vou falar para você que o Dunker também, né? Eu tô sempre com o pé no Lacan por causa dessa turma, né? E da nossa amiga Yaci também, Justiça Seja Feita, que é uma lacaniana muito, muito, muito legal. Hum, feito todas esses salamaleques, vamos ao texto. Vladimir Safata. Minha mãe pariu gêmeos. Eu e o medo. Thomas Hobbes. Eu quero acreditar que ele deve estar falando do Leviatã, do Hobbes. Suponho eu. Tenho certeza, mas desconfio. Normalmente acreditamos que uma teoria dos afetos. Opa!
Normalmente acreditamos que uma teoria dos afetos não contribui para o esclarecimento da natureza dos impasses dos vínculos sociopolíticos, pois aceitamos que a dimensão dos afetos diz respeito à vida individual dos sujeitos, enquanto a compreensão dos problemas ligados aos vínculos sociais exigiria uma Desculpa perspectiva aí. diferente, capaz de descrever o funcionamento estrutural da sociedade e de suas esferas de valores. Os afetos nos remeteriam a sistemas individuais de fantasias e crenças, o que impossibilitaria a compreensão da vida social como sistema de regras e normas. Tal distinção não seria apenas uma realidade de fato, mas uma necessidade de direito. Pois, quando os afetos entram na cena política, eles só poderiam implicar a impossibilidade de orientar a conduta a partir de julgamentos racionais, universalizáveis por serem baseados na procura do melhor argumento. No entanto, um dos pontos mais ricos da experiência intelectual de Sigmund Freud é a insistência na possibilidade de ultrapassar tal dicotomia. Freud não cansa de nos mostrar quão fundamental é uma reflexão sobre os afetos, no sentido de uma consideração sistemática sobre a maneira como a vida social e a experiência política produzem e mobilizam afetos que funcionarão como base de sustentação geral para a adesão social. Ora, 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 não é isso que a gente viu em todos os textos que nós lemos aqui nos encontros da sexta-feira? Não é? O Freud a todo tempo indo para o social e para o macrocosmo e para o microcosmo. Eu me lembro que eu observando isso em tudo que a gente lia, eu sempre fazia o seguinte comentário, que eu acho, da minha cabeça bilolada mesmo, por minha conta é risco, que eu tenho às vezes a impressão que o Freud, ele tira esse jeito de pensar do Goethe. E por que que eu acho? Porque ele cita Goethe pra caramba, né? Goethe, Shakespeare, Darwin, né? São algumas das leituras do Freud, né? O Schnitzler, que ele gostava muito. Aí, eu acho assim, que ele tira do Hegel, porque a obra máxima, acho que do Hegel, não, desculpa, não é Hegel, Hegel é outro rolê, é do Goethe. Uma das grandes obras do Goethe é o Fausto. E o Fausto é isso, né? Você tem o Fausto um e o Fausto 2. O Fausto um é o Fausto do microcosmo, do indivíduo, da privacidade, do amor erótico, né? Do desejo por Margaritchen, que é a mulher que ele se apaixona e tal. E depois o Fausto 2 é o Fausto do macrocosmo, do império, da criação da moeda, do tempo histórico, da paixão mítica por Helena, né? A mulher primordial, do homúnculo, né? Então, tem assim, o pequeno, o particular e o público, né? O pequeno e o grande, o local e o global, né? E o Freud parece que está todo o tempo fazendo esse movimento de uno e universo, né? E então eu li dessa maneira. E aqui o que o Safari está dizendo é que olha só, é isso que o Freud faz, de pegar os afetos e ver do micro e do macro, né? Maneira de lembrar a necessidade de desenvolver uma reflexão social que parta da perspectiva dos indivíduos, não se contentando com a acusação de psicologismo ou com descrições sistêmico-funcionais da vida social, o que não poderia ser diferente para alguém que insistia em afirmar, mesmo a sociologia que trata do comportamento dos homens em sociedade, não pode ser nada mais que psicologia aplicada. E é uma Acho que o máximo disso é o texto mais recente que a gente viu, que é o Psicologia das Massas e Análise do Eu. Em última instância, só há duas ciências: a psicologia pura e aplicada e a ciência da natureza. É óbvio que eu quero acreditar que o Freud está falando isso engravidado pelo Darwin, né? Que ele era fanzaço, né? Tá, citando aqui o Freud mesmo. Mas, em vez de ver sujeitos como agentes maximizadores de utilidade ou como mera expressão calculadora de deliberações racionais, Freud prefere compreender a forma como indivíduos produzem crenças, desejos e interesses a partir de certos circuitos de afeto quando justificam para si mesmos a necessidade de aquecer a norma,
adotando tipos de comportamentos e recusando repetidamente outros. A perspectiva freudiana não é, no entanto, apenas a expressão de um desejo em descrever fenômenos sociais a partir da intelecção de seus afetos. Freud quer também compreender como afetos são produzidos e mobilizados para bloquear o que normalmente chamaríamos de expectativas emancipatórias. Né? Afetos podem nos mobilizar à emancipação e nos impedir a emancipação, né? Pois a vida psíquica que conhecemos, com suas modalidades de conflitos, sofrimentos e desejos, é uma produção de modos de circuito de afetos. Aliás, diga-se de passagem, o circuito dos afetos é o nome de uma das obras do Safatli, né? Muito famosa, inclusive, né? Sobre o circuito dos afetos, né? Então, é disso que Ô, ele fala. Fábio, Oi, 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 oi. Fala mais. inclusive esse texto ele retira, é um capítulo desse livro. Do circuito? É, Ah, que legal. Olha aí. Ah, então é isso mesmo. Acho que e o Safatri está sempre trazendo isso, né? É legal como ele é coerente em tudo que ele fala, né? O Safatri, acho que é um dos pensadores, na minha opinião, um dos pensadores contemporâneos brasileiros mais interessantes, assim, né? Mais poderosos e assim, e que não passa a mão na cabeça de ninguém, né? É legal como ele não dá promoção, né? É interessante. Por outro lado, a própria noção de afeto é indissociável de uma dinâmica de imbricação, que descreve a alteração produzida por algo que parece vir do exterior e que nem sempre é constituído como objeto da consciência representacional. Por isso, ela é a base para a compreensão tanto das formas de instauração sensível da vida psíquica, quanto da natureza social de tal instauração. Fato que nos mostra como, desde a origem, os sócios está presente no eu. Eu acho isso muito legal. Eu gosto dessa ideia. La Coulabart, Philippe, né? E o Jean-Luc Nancy. La panique politique, Paris, blá, 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 blá. Para individualistas metodológicos, a ideia de que um sentimento como a angústia ou a culpa possa ser propriedade de um grupo é quase incompreensível. Vendo o indivíduo como uma unidade básica da sociedade, eles estão dispostos a assumir que sentimentos, assim como significados e intenções, são, de certa forma, a propriedade de indivíduos. Esse conceito de sujeito humano subsocializado, partilhado por algumas tradições do interior da psicologia hegemônica, é incapaz de compreender como os sentimentos sedimentam grupos, contribuindo substancialmente para a sua coerência. Paul Hoggett e Simon Thompson, em Politics and Motion, Affective Turn in Contemporary Political Studies, Nova York, pá, 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 pá. Né? Sim, eu super curto essas ideias e assim, eu falo, mas talvez alguém possa dizer, claro que você curte, seu bobão, porque afinal você é psicanalista e os psicanalistas gostam disso. Não sei não, não sei não. Eu acho que tem uma certa mania de alguns psicanalistas aí muito tradicionais a haver uma ruptura muito grande entre o indivíduo e o coletivo, sendo que o próprio Freud, e aqui o Safatli vai nessa veia, fala: olha só, não há uma ruptura fundamental entre o indivíduo e o coletivo. O que há são atravessamentos, são enlaces e circuitos de afetos, né? Deixa eu ver aqui os comentários. A Grace volta depois. Valeu, Grace, tamo junto. Ser afetado é instaurar a vida psíquica através da forma mais elementar de sociabilidade. Essa sociabilidade que passa pela aestesis, né? As teses, né? E que, em sua dimensão mais importante, constrói vínculos inconscientes. Para. Eu vou. Vivi, Vivi tem um time interessante. Não pode falar de política. Então, é isso aí. A gente acha que a psicanálise tem que ser neutra, que nem sabão de cueco. Não tem aquele menino que ensina no Instagram espanhol, já viram? Ele fala, né? Espanhol tranqui, né? Sou neutro como jabón de cueco, né? Olha só, ser afetado.
é instaurar a vida psíquica através da forma mais elementar de sociabilidade. Essa sociabilidade que passa pela esteses e que, em sua dimensão mais importante, constrói vínculos inconscientes. Eu queria aproveitar esse ensejo para indicar três obras aqui que eu ando me metendo, porque essa coisa é super fora de moda para psicanalista dormir, né? A gente já não dorme mais, a gente fecha o olhinho um pouco e fica tentando ler, e é o que a gente faz. Então, sobre essa questão de vínculos inconscientes, eu venho gostando demais dessa coisa de pensar a psicanálise, justamente, né, psicanálise objetal, gosto muito de Winnicott, das relações de objeto, tal, tal, tal. Mas, de pensar essa coisa, eu venho atendendo casais na clínica. E assim, sabe, nessa coisa de estudar casal, eu fiquei pensando assim, né, que não é tão diferente de quando a gente atende a pessoa. É diferente, mas não é óbvio que o manejo é diferente. Mas não é diferente porque, afinal, as pessoas não vêm trazendo que os problemas que as pessoas trazem, as demandas das pessoas não são sobre as suas questões relacionais, edipianas, narcísicas. Tantas vezes a pessoa não traz a mãe, não traz o pai, não traz a esposa, o esposo, o namorado, a namorada. Você não está sempre trabalhando com esses vínculos, com esses laços. Se assim o tem três obras que eu estou aqui lendo ao mesmo tempo, porque o negócio é ler de bastante para se arrebentar mesmo. E daí eu acho que assim, é disso que a gente está falando. Só que daí é pensando numa dimensão bastante relacional, no sentido até de pensar psicanálise da família e de casais, né? Tá aqui, ó, da Ruth Blay Levinsky, Maria Luísa Dias e David Leo Levinsky, o Dicionário de Psicanálise de Casal e Família. Super legal a obra, inclusive. Eu gostei demais, porque sendo um dicionário, não sei se vocês gostam de dicionário, eu adoro. Eu tenho uns par de dicionários de psicanálise, de filosofia, um monte de coisa. Eu curto demais dicionário, né? E é legal porque permite várias entradas diferentes e assim, e faz um eixo muito interessante com isso que a gente vem vendo, de uma certa maneira, em todas as leituras que a gente vem tendo às sextas-feiras aqui, né? Esse modo de pensar a psicanálise pelo link, né, de casal e família, eu acho que contribui um frescor para a psicanálise contemporânea, para a clínica, muito legal. E daí também tem esse aqui, Psicanálise de Casal e Família, né, que são textos bastante independentes um do outro, de vários autores, né, quase um formato de revista, né, da Roseli Penac e da Sônia Torstensen, né, é isso? Tá? Da Blucher, recomendo demais. E, não menos importante, é esse cara aqui, As Alianças Inconscientes, do René Caes. O René Caes, ele trabalha, ele é um dos grandes nomes dessa parte, né, da psicologia de casa, da psicanálise de casal e família, mas ele traz esse conceito da aliança inconsciente, de modo que a gente pode pensar, por exemplo, o sujeito, por exemplo, neurótico, a partir justamente dos circuitos de afeto ou desse acoplamento neurótico que acontece entre casais, entre pessoas e tal, né? Vale muito a pena, né? E desses três eu destacaria demais o René Caes. Eu acho que o René Caes ele pode produzir um efeito de abordagem psicanalítica muito legal e que eu acho que dá um diálogo muito curioso, ainda que parece que o Caes esteja um pouco mais ligado à psicanálise objetal, mas ainda assim eu acho que dá uma relação interessante com o que a gente está vendo aqui no Safatli. Recomendo demais, eu estou curtindo demais esse tipo de leitura. Edival, Ser Afetado, de Favre Saada. Fala justamente sobre a dimensão dentro do trabalho, dessa dimensão dentro do trabalho antropológico. É, se você quiser contar para nós, conta aí, Edival. Esse Favre Saada, nunca ouvi falar, mas legal, né? Sobre ser afetado. Eu acho que né? A gente também usa muito ser atravessado, né? Na psicanálise, mas entendo que sim. Se quiser, manda um salve, abre o microfone aí e conta pra gente. Vamos lá.
Tal capacidade instauradora de afecção tem consequências políticas maiores. Olha lá, a Vivi falando que não pode falar de política. Então, tá aí, né? Brincando, obviamente. Pois tanto a superação dos conflitos psíquicos quanto a possibilidade de experiências políticas de emancipação pedem a consolidação de um impulso em direção à mutação dos afetos, impulso em direção à capacidade de ser afetado de outra forma, que o nosso querido Edivaldo estava falando aqui. Nossa sujeição é afetivamente construída, ela é afetivamente perpetuada e só poderá ser superada afetivamente a partir da produção de outra aiesteses. Eu tenho uma questão, se alguém souber de antemão, esse aesteses é a raiz etimológica da palavra esteses, que é a raiz de estético ou é a raiz etimológico de êxtase? Eu acho que é a raiz etimológico ou de estase. Alguém souber, ajuda bem, mas eu não sei. É, deixa eu ver. A Gisele. Eu sou tão curiosa sobre o assunto. Alianças inconscientes. Aqui no grupo, né? Tô lendo aqui. Fico pensando como os casais se encontram inconscientemente. Será que acidente? Ah, que acidente, como diz a filosofia. Não sei não, que filosofia que diz que é acidente. Ou outra coisa que faz a liga entre o maso e o sado, o cara que quer salvar a mulher frágil e submissa e a submissa. Como é que eles nem se conhecem, vão para um bar e se apaixonam? É uma ótima pergunta, né? Não, eu não sei não, essa coincidência, um acidente, não acho que haja acidente algum nisso tudo. Aliás, é, hum, esses dias foi a Vivi, inclusive, que me mandou uma fala interessantíssima. Depois você manda no grupo lá, Vivi, como é que é o nome daquela, ela é cantora, né? Atriz, né? Que era polonesa e radicada no Brasil, esqueci o nome dela. Elke Maravilha? Pode ser? Acho que é ela, né? E que ela fala, né, que assim, a liberdade que a gente tem é da escolha das grades, né? Então, assim, eu acho que a liberdade que a gente tem é a liberdade que a gente tem de ter um senso crítico diante daquilo que nos afeta, que nos atravessa. E que, assim, a gente foi libidinizado, né? A gente foi posto aí no mundo, né? Com o tesouro do significante que nos antecede, né? Que escolha a gente teve, né? Não sei se a gente tivesse nascido em outra cultura, a gente seria outra pessoa, mas com certeza, né? É, é, quer dizer que isso nos determinar plenamente, não, né? Porque afinal não somos como as formigas, né? Nasceu operário, é operária, nasceu, não assim, mas a gente tem um lugar na sociedade e a gente, assim, os nossos as nossas experiências, e muitas delas foram preparadas por nossos antepassados e pela nossa cultura, nos antecedem e nos sobredeterminam de maneira muito poderosa. E daí vai da nossa capacidade, da nosso desejo, nossa possibilidade, ou de a gente conseguir lidar criticamente com isso, se apresentar e se emancipar, o melhor, se emancipar não significa recusar, né? Não significa assim, eu sou maior, né? Como se a gente pudesse, como se a gente pudesse falar, já que o nosso grupo começou com o debate sobre religião, né? É, é óbvio que a gente pode dizer eu sou ateu, mas o peso da mentalidade religiosa, tanto no Ocidente quanto no Oriente, cada um com suas divindades distintas e tal, é tão poderosa que o nosso ateísmo ele esbarra no primeiro chacoalhar do avião, né? Na primeira turbulência do avião, o nosso ateísmo sofre suspensões, né? Tem um querido amigo que é o Padre Tito, né? Que é o vocalista da nossa banda, né? Que é o pai da Yaci, né? Ele costuma falar que ele adora ver os ateus gritarem "Ai meu Deus" na hora do avião, né? E isso é uma expressão, uma interjeição? Mas assim, olha só, a gente foi criado numa cultura que a gente, quando vai escrever Deus, a gente fica meio incomodado de fazer com letra minúscula, né? Deus é nome próprio.
Por quê? Não é um monossílabo só? Não, né? Então, assim, é, é, hum, a gente é feito de cultura, ela nos atravessa, ela nos diz, né? Eu tenho, por exemplo, essa questão dos casais, né? Eu atendo pacientes que, por exemplo, optam na sua proposta erótica de trabalhar, e a Gisele trouxe aqui dos casais e tal, né? Tem pacientes que, por exemplo, estão imersos na cultura da cultura não monogâmica, não monogamia. Super legal. Só que várias vezes, falando com um dos pacientes, o paciente tem certas escolhas e certas estratégias, eu lembro. O paciente, eu falo, olha que interessante, esse teu pensamento aí não é muito monogâmico, não, para quem se propõe um relacionamento aberto. Quando vê, ele está sendo fiel a certas estruturas conservadoras que ele tanto se esforçou para libertar. Ele está lá no relacionamento aberto, bababá, lá, 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 lá. Mas quando vê, ele está atolado na monogamia de um modo que. Eu falei, você não tá sendo. Essa sua afirmação não é monogâmica? Aí o paciente fala: olha só, e não é que é? Ou seja, ele nasce numa cultura brasileira, monogâmica, machista, patriarcal, escravista, racista. Essas coisas nos atravessam. É óbvio que a gente não quer dizer que a gente concorde, aceite, não, muito pelo contrário. Mas também dizer que, eu superei tudo, eu sou um ser de luz, para, né? Não, não emancipar-se não é exorcizar-se, né? É Ah, emancipar-se. É inclusive ter consciência das nossas falhas, né? Senão, que liberdade, que liberdade que existe? Não sei. Não sei, né? Não saberia dizer, né? sabe, eu estava escutando, Uhum, eu uhum. estava com um problema no microfone, né? E aproveitar essa deixa para falar desse texto que eu indiquei, né? Que vai justamente nessa ideia que tu está colocando aí, né? Porque ela, enquanto foi fazer um trabalho de campo, ela estudava uma sociedade cujo era regido por a noção de magia, né? Da magia e bruxaria que a gente tem bem estereotipado, né? E aí o ser afetado dela foi quando ela resolveu, em vez de estar lá só observando no caderninho dela e tal, como um bom antropólogo tradicional, ela resolveu participar, né, de uma experiência e deixou ser afetada por aquela ocasião, né? E aí foi quando ela percebeu, né, dentro disso, né, que não adianta só essa observação, que a gente está imerso na cultura e a gente só vai conseguir entender essa cultura do outro, né? Não só a partir da, da relação em si, mas se deixar ser afetado por essa cultura, né? Deixar que os mecanismos também lhe afetem de alguma forma, né? Não apenas enquanto pesquisador, mas também enquanto sujeito, né? Porque só aí também você vai ter como conhecer ter como transcrever, enfim, as práticas dessa outra cultura que você se propõe a estudar, né? Sim, sim, legal. Me parece que faz muito sentido mesmo, né? Você está falando aqui que vem dessa prática antropológica de permitir ser afetado mesmo, né? E que sobre esse prisma é muito complicado dizer de algo se acreditando completamente separado, apartado, né? Dessa realidade, né? Então, faz todo sentido, sim, faz todo sentido. Legal demais. Dizer, tá. Fábio, Oi, pegando carona aí na Edival, e você claro. falando de cultura, aquela palavra, a estese, né, que está ligado à estética, só que ela não tá, é anterior, estou falando de cultura, né, ela é anterior àquela experiência com, por exemplo, com a arte, né, ela é uma experiência corporal, né? Você vem, tipo, vem para o mundo e já tem algo que está ali posto, né? Ah, Estruturalmente falando, a cultura está ali, né? Você falando agora, né? E, gostei do Edival trazer essa colaboração, porque você falando do ateísmo, né? Do ateu, o, o teísmo é que faz com que exista o ateísmo, né? sim. Não tem como existir, ter esse campo sem o outro. Você pegou falar de magia, eu diria assim, todo mundo falando da experiência, você falou da clínica e do casal.
todos estão dentro de uma cultura, influenciado por ela. Então, eu digo, eu sou ateu graças a Deus, né? Uhum. Porque não tem como ser ateu sem ser também, né, nessa relação. Uhum. É, numa dialética negativa, né? Assim, não tem como Exato. sair dessa relação, né? Aí é que tá, né? E tem até aquele antropólogo, tá super na moda, e assim, e isso não é um demérito dele, muito pelo contrário, eu adoro as falas dele, né? Tá na pilha de urgente, que é o Michel Coforado, né? Que ele tem um podcast, né? Que se chama É Tudo Culpa da Cultura, né? Ou É Culpa da Cultura, né? Porque é isso mesmo, a cultura ela nos organiza, nos determina, nos atravessa, né? E nos controla, né? A cultura, a gente tem sempre a olhar a ideia de cultura como algo sempre bom, né? Mas não, a cultura, a cultura nos determina, elas nos cerceia, né? E ser autônomo, me parece, né? Se tornar um sujeito, né, autônomo, né? Diante do mundo é conseguir se posicionar criticamente diante desses atravessamentos e afetos sabendo que tudo isso é muito maior que nós e que nunca se esquecendo que a vida é um videogame que a gente perde no final, né? Tendo sempre em vista que, olha só, a gente faz o que a gente pode, né? E, olha lá, o Edival, tudo é culpa, é tudo mesmo que chama, tudo é culpa da cultura. Que é um podcast dele que é muito legal, né? É um antropólogo que estuda os ricos, né? Esta casta muito estranha, muito bizonha, né? Que são super ricos no Brasil e como eles, onde vivem, do que se alimentam, né? Esse tipo de coisa, né? Continuando mais um pouquinho, o que nos leva a dizer que a política é, em sua determinação essencial, um modo de produção de circuito de afetos. Maravilhoso isso, hein? Da mesma forma como a clínica, em especial em sua matriz freudiana, procura ser dispositivo de desativação de modos de afecção que sustentam a perpetuação de configurações determinadas de vínculos sociais. Eu, se fosse ser professor e fosse dar uma prova, e a minha pergunta ia ser essa. E eu ia colocar assim, sabendo que, abre aspas, o que de babá, até sociais, fecho aspas. E daí eu ia colocar assim, tendo isso em vista, explique essa afirmação. Aí deixo três ao maço, né? Porque eu acho que dá para fazer com três ao maço, né? Lembrando que ao maço é 6 páginas. Eu sei que ninguém mais sabe o que é folha ao maço, mas são 6 páginas, né? Eu tinha um professor de antropologia que fazia isso na USP no século passado. Ele chegava, dava uma pergunta na lousa, deixava os almaços na mesa e falava: "Tô na minha sala até as 4 horas." Isso era às 9. Vocês podem entregar. Passou das 4, deixa embaixo da porta. E daí a gente ia na mão, ó, né? Não, não era, foi no quê? 97, né? 1997, a gente pegava a mão e ia fazer a mão, né? O trabalho de antropologia. A gente lia aqui que era Malinowski, né? Era muito legal ler Malinowski. Voltando aqui ao texto, o que nos leva a dizer que a política é, em sua determinação essencial, um modo de produção de circuitos de afetos, da mesma forma como a clínica, em especial em sua matriz freudiana, procura ser dispositivo de desativação de modos de afecção, né, de modos de criar, cultivar e viver afetos, que sustentam a perpetuação de configurações determinadas de vínculos sociais. Então, por exemplo, o sujeito lá que não é um homem, é um rato, né? É verdade. Ele atende pela alcunha de rato, inclusive, né? Que se acha capaz de julgar sobre o gênero da deputada, não é? É um rato, né? Eu não estou exagerando, né? É rato mesmo, né? Chama. Então, esse sujeito, ele precisa fazer análise. Para quê? Para que ele possa no dispositivo psicanalítico ver a desativação dos modos de afecção que sustentam essa configuração horrorosa de achar que ele pode olhar para uma mulher e dizer você não é mulher.
E quando que um homem pode chegar para uma mulher e falar, você não é mulher? Nunca. E precisa decorar isso? Olha, era interessante, porque transfobia é crime. Mas, se quiser que seja de dentro para fora, onde ele vai aprender? Que ele tem que entender de coração. Que ele não pode chegar para uma mulher e falar, você não é mulher. Você pode falar, eu não gosto dessa mulher. Ah, tudo bem, gostar, você gosta de quem você quiser. Daí você fala pro padre, fala, sei lá, pra onde você for. Mas, você entender que a mulher é mulher, porque ela diz que ela é, isso é uma questão dela, não sua, não te diz respeito. Como que você entende isso? Na análise, que você vai ser desmontado, porque analisar isso, né? Analisar é separar, né? Vai separar, vai organizar, vai pôr ordem, né? De um modo que você vai redesenhar, perlaborar aquilo que te afeta, até que você entenda que você pode superar sua condição de rato e pode ser um homem. Olha que didático que é, né? Tá vendo? Safatli não é difícil, Safatli é fácil. É só ler com atenção, né? O Edival aqui. É tudo culpa da cultura, né? Falando do podcast lá, aí ele comenta. Por isso, dentro das ciências sociais, os estudos da agência estão em alta, que inclusive tem um debate interessante com o Freud, o Malinowski. Sim, 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 não. Total, total. Eu acho, inclusive, que sempre começo a achar cada vez mais que a psicanálise é um tipo de antropologia, né? Eu acho muito legal. Nesse sentido, o interesse freudiano pela teoria social não é fruto de um desejo de construir teorias altamente especulativas sobre antropogênese, né? Origem do homem, teoria das religiões, origem social dos sentimentos morais e violência. Na verdade, Freud é movido à sua maneira por um questionamento sobre as condições psíquicas para a emancipação social e por uma forte teorização a respeito da natureza sensível de seus bloqueios. Legal isso também, né? Só não vou grifar também, porque senão a gente vai grifar tudo, né? Que tá tudo muito bom. Mas olha só, é legal porque aqui ele responde aquilo que falam, por exemplo, no Totem e Tabu, que a gente também leu. Que aliás não tá aqui também, né? Tá no outro volume. A gente leu Totem e Tabu também. No Totem e Tabu, muita gente fala, ah, tá vendo? Mas essa origem do homem que ele fala, né? Desse mito do pai primordial, pai primitivo da horda, ele nunca achou essa comprovação. Isso não existe. Então, não tem problema que a gente não sabe se existiu ou não existiu, não importa. O que importa é que esse começo mítico explica o sentido para onde a gente aponta das nossas articulações de afeto, daquilo que nos afeta. É isso que ele está falando aqui. Então, olha só, não é tanto um desejo de especular a antropogênese, não. É muito mais, né? Ou seja, religião, social, ou seja, como é que é? Moisés e monoteísmo. Ah, não foi assim que surgiu. Não é tanto sobre isso, não é tanto fazer um estudo da antropogênese dessas questões. Não, é muito mais para entender as condições psíquicas para a emancipação social por uma forte teorização a respeito da natureza sensível e seus bloqueios. Ou seja, a psicanálise, ela não está voltada para o passado, mas sim para o futuro. É muito menos sobre o que você acha do que você é e muito mais sobre o que você pode vir a ser. E digo mais, isso é muito parecido com a história. A história é estudo do passado, é nada. A história se alimenta do passado para projetar o futuro e questionar o futuro. É por isso que ainda existem, por exemplo, pessoas que fazem mestrado e doutorado em Idade Média. Essa é uma, mas eu nunca esqueço, meu professor de medieval uma vez falou isso, interessante, né? Como é que pode as pessoas fazerem uma tese de doutorado sobre Idade Média se tudo que pudesse ter sido escavado e descoberto sobre o feudalismo do Mâconnais já tivesse sido descoberto? Vocês já se descobriram todo, porque, gente, Idade Média feudal clássica, que é a região do Mâconnais no central da França, não tem uma colher que dê para encontrar. Já se encontrou tudo. Não tem um documento, nada. Tudo que você quiser sobre feudalismo clássico já foi descoberto. Ué, por que que a gente ainda estuda se todos os documentos que já foram descobertos? Porque à medida que o tempo passa, nós, no nosso presente, nos problematizamos de novos modos. E ao nos pensar de novos modos, refazemos outras perguntas ao passado. Então, não é o passado que muda,
somos nós. Então, toda a história é uma história do futuro. E toda psicanálise não é sobre quem você foi. Para de culpar papai e mamãe. E nota, é sobre você e o que você vai fazer com isso. Não é o que a gente fala para os pacientes? Chega uma hora que o paciente está lá dilacerado, você fala, então, o que que você vai fazer com isso? Sensacional, né? Sabia que eu sabia. Sensacional. Tem uma parte quando você nessa fala que eu acho que é legal, né, pegar um ponto, porque ver a importância disso para a clínica que você está falando. Porque a hora que você inicia a enunciação, né, dizendo não é sobre o que você acha que já tem processo e tem análise. Ou já está no processo de análise a pessoa, ou já passou. Porque quando se olha dizendo eu sou isso, sou aquilo, tem um quê de certeza. Achei fantástico. Viu como que tem uma elaboração aqui que aparece um fruto da clínica na Tem um sua fala. saber, né? Isso, achei show de bola, também É. gostei. Achei ficou até poético a maneira que você colocou aí. Ah, valeu, valeu. Eu super acho assim. Eu sei que há de ser um pouco loucura da minha cabeça. É para isso que a gente vive, que é para enlouquecer mesmo. Mas eu acho assim que antropologia, história, psicanálise, essas coisas estão muito articuladas, né? Teoria literária, óbvio que eu estou sempre falando, você está falando das coisas que você gosta. Tá, enfim, óbvio, não tem como, é o que me atravessa. Mas assim, veja, eu não tô louco sozinho, vocês estão concordando, o Edival também acha, o Edival tá aí, antropólogo assessorando, né? Então, assim, me parece Não, que né? Oi. e o debate pós-colonial, né, também está aí, como o capitalismo, enfim, né, a própria experiência do colonialismo cria subjetividade, né, e então cria toda essa estrutura também que, de certa forma, molda a gente quanto sujeito, né, não apenas no coletivo, mas também no campo individual, né. Sem dúvida, sem dúvida. Né? É muito sobre o que a gente vai fazer com isso tudo que nos construiu e como que a gente vai reler, né? Isso lembra muito Benjamin, né? Aquela coisa, e a Maria Rita Kel que recupera isso para a psicanálise, né? Que é transformar a vivência em experiência, né? E depois o Benjamin traz esse conceito que a Maria Rita Kel recupera, e que o Benjamin também vai falar de pentear a história a contrapelo, né? Eu acho, por exemplo, assim, para quem curte história, tem aquele texto do Benjamin, As 11 Teses sobre a Filosofia da História. Uau, aquilo é maravilhoso, recomendo demais, né? É muito legal. Mais um pouquinho. Por outro lado, ao tentar compreender as modalidades de circulação social dos afetos, Freud privilegia as relações verticais próprias aos vínculos relativos às figuras de autoridade, em especial as figuras paternas. Claro, estamos na região do Édipo, né? São basicamente esse tipo de afeto que instauram a vida psíquica através de processos de identificação, o que não poderia ser diferente para alguém que via nesta forma muito peculiar de empatia, Einfühlung, chamada identificação, o fundamento da vida social. Identificação. A identificação é, para Freud, o sentimento social e é, pois, o domínio do afeto como tal. É isso daqui, por exemplo, sempre quando eu penso em identificação, e a gente passou muito, né? A gente não seria nenhum exagero dizer que quase tudo que a gente estudou nos livros de Freud, nossos encontros de sexta, são estudos sobre identificação, né? É uma forma de dizer isso, né? E assim, é por isso, isso eu sempre, quando vejo isso, me vem à mente aquela obra da, daquela filósofa brasileira, e deu branco agora, como é que é o nome dela mesmo? Muito legal, Marcia Tiburi, quando ela fala do como conversar com um fascista, né? Porque assim, essa coisa, não se conversa, né? Mas esse nosso espanto, quando a gente reconhece, por exemplo, essa fala que a gente chama fala de seita, né? Fala que essa fala robotizada, que parece alucinatória e delirante. Aí a gente fala, mas a gente fica dando argumento, né?
Por que que não adianta dar argumento? Porque não é sobre razão. O mecanismo pelo qual essas afecções políticas circulam e estabelecem seus circuitos são mecanismos identificatórios e não racionais. Então não adianta você falar pro cara que, ah, mas olha só, essa prática política aqui levou. Ele não vai entender. Porque você fala, ah, é porque o trabalho liberta. Fala, meu querido, o trabalho liberta era argumento que estava lá na porta do campo de concentração. Como que você vai trazer isso? Cara, não interessa. Ah, mas o meu político querido, ele é Deus. Eu falo, mas o que está acontecendo? Por que que não funciona você mostrar por A mais B mais C? Porque não é sobre matemática, é sobre processos identificatórios. Estamos na esfera do Édipo, estamos na dimensão do político, né? E assim funciona. Então, a estratégia do convencimento e da transformação tem que passar por outras formações de circuito e vínculo, e não na palestrinha. A palestrinha não funciona. Pois, aparentemente, em vez de dar conta do impacto da autonomização das esferas de valores na modernidade e os seus modos de legitimação, Freud teria preferido descrever processos de interação social que nunca dizem respeito, por exemplo, aos vínculos entre membros da sociedade em relações horizontais, mas apenas à relação destes com a instância superior de uma figura de liderança ou as relações entre membros mediadas pela instância superior do poder. Como se os sujeitos sempre se reportassem de maneira direta a instâncias personalizadas do poder, como se as relações sociopolíticas devessem ser compreendidas a partir das categorias de relações individuais entre dois sujeitos em situação tendencial de dominação e servidão. Estratégia que implicaria um estranho resquício de categorias da filosofia da consciência transpostas para o quadro da análise da lógica do poder, o que nos levaria a crer, por exemplo, que a expressão institucional do Estado teria sempre a tendência a se submeter à figura de uma pessoa singular na posição de líder. Isso é muito sintomático, né? Assim, essa necessidade de um líder e tal, isso é um problema, inclusive para a política contemporânea. Nós estamos vendo isso tanto no ambiente internacional, quanto no ambiente nacional, falando da política institucional, da política partidária, não é verdade? E tanto do lado de cá do muro, quanto do lado de lá do muro, de todos os lados, as pessoas sempre acabam indo em torno da busca de um líder, de um pai que os proteja. Enquanto assim for, isso sempre será um problema, quer de um lado, quer de um outro, né? No entanto, podemos dizer que Freud age como quem afirma que a relação com a liderança é o verdadeiro ponto obscuro da reflexão política contemporânea. Há uma demanda contínua de expressão do poder de liderança. Há uma lógica da incorporação que vem da natureza constitutiva do poder na determinação das identidades coletivas. Isso está presente tanto em sociedades ditas democráticas quanto autoritárias. De fato, inexiste em Freud uma esfera política na qual a relação com a autoridade não seja poder constituinte das identidades coletivas, devido à força das identificações. Daí a tendência a fenômenos de incorporação. Foi Ernesto Laclau que disse. São notas, né? À primeira vista, como veremos mais à frente, este parece ser o resultado necessário, mas nem por isso menos problemático, da tendência freudiana em não livrar a figura do dirigente político de analogias político-familiares ou teológico-políticas, né? Sempre na dimensão do edipiano, sempre na dimensão desse pai padre religioso, supremo sumo sacerdote, né? O que levou certos comentadores a afirmar que a análise freudiana pertence, sem dúvida, sob certos aspectos, a um momento de reafirmação polêmica da metafórica pastoral, que participa de uma desilusão histórica quanto ao progresso moral da humanidade, de uma decepção face às tendências regressivas da dita civilização racional e de uma problematização das esperanças das luzes. Aí é que tá. Por isso é que eu digo, olha lá, achei o argumento que eu queria. Por isso que eu digo que o Freud, em última instância, é um romântico. Porque o romantismo nada mais é do que um pensamento moderno olhando para o iluminismo e falando assim: olha só, dá errado esse negócio aí. Em termos geográficos, o romantismo o que, que é? É a Alemanha
São os pensadores alemães do Tempestade e Ímpeto, da escola de Iena, olhando para o iluminismo e falando: Ih, esse negócio vai dar errado. Esse cultivo da razão plenamente vai dar merda. Então é preciso um novo projeto político que venha fundir razão e sensibilidade. Esse é o projeto do romantismo. É aquele projeto que se paute na razão, mas que não abra mão da sensibilidade do sensível, para que possa dar sentido à complexidade do mundo. Esse é o projeto romântico do século XIX. Eu acho que o Freud é um debitário desse tipo de pensamento. Eu colocaria Freud como, e soa muito Roberto Carlos, mas eu colocaria assim: o Freud é o último dos românticos, né? No meu modo de entender, né? Deixa eu ver aqui. O Edival, Adorno aí também. Adorno aonde? Edival, conta pra nós aí. Onde é que você tá vendo o Adorno aqui? Que Adorno eu acho mais difícil eu dar opinião sobre, né? Não, nessa crítica a essa ideia de razão como sendo algo somente positivo, né? Ah, tá. Que está aí na dialética do esclarecimento. Ah, tá, tá. É mesmo, tá, dialética do esclarecimento. Então, me parece que esse começo do século XX, né? Eu gosto muito de pensar, mas assim, eu estudei pra caramba isso, mestrado, doutorado, eu estudei, não sei se pra caramba, eu estudei também isso. Mas eu acho que é tão complexo isso que eu ainda acho pouco, mas eu gosto, às vezes, é por isso que eu gosto de pensar meio que nem o Bauman, sabe? Porque o Bauman é aquele cara que vai falar que não tem pós-modernidade, né? O que você tem é a modernidade líquida. Segundo o Bauman, não é que você tem a modernidade, aí você estoura a modernidade e vira uma pós-modernidade. Não. Para o Bauman, você tem a modernidade, que a modernidade é o romantismo, né? O romantismo é moderno por excelência, né? O que acontece é que esse modernismo, ele acelera, ele pisa no acelerador dele mesmo, ele se radicaliza até a última instância. Então, de uma certa maneira, o século XX, ele é uma radicalização do pensamento romântico moderno do século XIX. Gosto de pensar nisso. E eu acho que isso não acabou. Eu acho que a gente, assim, eu acho que a gente continua romântico. E muitas vezes no pior sentido do romântico, né? É que às vezes confunde-se muito no senso comum romantismo com galanteio, né? Não sabe abrir a porta para a moça. Não, isso é ser educado só, isso não é ser romântico, né? O romantismo é essa ideia de que a gente vai conseguir chegar a um lugar ideal, ou pelo menos maravilhoso, por meio do cultivo da razão e da sensibilidade, né? E apesar dos marxistas não concordarem comigo, e eu gosto demais dos marxistas, me considero um marxista, mas assim, os marxistas falam, mas como é que é? É por isso que eu acho que o marxismo, ele é, em última instância, sim, um projeto utópico. Porque ele projeta um futuro, ele é teleológico, né? Ele projeta, né? Um futuro, uma revolução, uma redenção. Olha lá. E né, os marxistas não gostam de pensar assim porque falam que não, porque é materialista, porque não é, porque é científico. Mas a ciência também não é um enunciado, não é discursiva, não é um modo de dizer. Aí azedou, aí os marxistas ficam tudo bravos comigo. Mas eu, na minha humilde opinião, de quem apenas é um na fila do pão, eu acho que sim. E eu acho que o Freud está muito alinhado com isso. Mas eu acho que o Freud faz isso muito bem, sem nenhuma vergonha, sem nenhum problema de ser isso mesmo, sabe? E eu acho que ele é isso, ó. Tá vendo que vai chegar até no Foucault aqui, tá vendo? Essa centralidade da discussão sobre a natureza, da liderança no interior da reflexão sobre o político, não deve ser compreendida, no entanto, como expressão natural da pretensa necessidade de os homens, enquanto animais políticos, se submeterem a figuras de autoridade, como se o homem fosse um animal que procura necessariamente um mestre, mesmo que Freud, em alguns momentos, faça afirmações nesse sentido. Na verdade, Freud intuitivamente percebe como a soberania, seja ela atualmente efetiva ou virtualmente presente, enquanto demanda latente, é o problema constitutivo da experiência política, ao menos dessa experiência política que marca a especificidade da modernidade ocidental. Contrariamente a teóricos como Michel Foucault, Freud não acredita em alguma forma de ocaso do poder soberano em prol do advento de uma era de constituição de individualidades a partir de dinâmicas disciplinares e de controle social. Ele simplesmente acredita que o poder soberano, mesmo quando não se encontra efetivamente constituído na institucionalidade política, continua em latência, como demanda
fantasmática dos indivíduos. Legal isso, né? Ou seja, essa demanda fantasmática a gente não supera. A gente toma consciência dela, lida com ela e atravessa. O que não quer dizer que a gente se cure. Por quê? Porque a gente não se cura do inconsciente e o inconsciente nos constitui. Sensacional, né? Eu acho. A recorrência contínua, mesmo em nossa contemporaneidade, de sobreposições entre as representações do dirigente político, do chefe de Estado, do pai de família, do líder religioso, do fundador da empresa, deveria nos indicar que estamos diante de um fenômeno mais complexo do que regressões de indivíduos inaptos à maturidade democrática. Compreender a natureza dessa demanda pelo lugar soberano do poder, assim como a força libidinal responsável por sua resiliência, é uma tarefa a qual Freud, à sua maneira, se impôs. Vamos parar por aqui? Senão nós derrete cérebro? É isso mesmo? O que vocês acham? Porque eu acho que ele vai entrar nessa lógica aí e vai deixar tudo mais complexo. É legal, né? É um fácil que é difícil, né? Ele traz uma galera, né, para debater aqui, né? E eu acho que o pior, o que eu me empolgo, eu vou trazendo mais gente ainda na conversa, né? Mas é isso, gente. Deixa eu ver onde é que a gente parou. Pô, tá bom, lemos 4 páginas. Tá aqui. No livro impresso, a gente parou na página 452. Deixa eu anotar aqui. Aqui, 405. Opa. 452. No PDF, a gente parou na página 369. No Certo? livro impresso é na 454, não? Epa, vi errado? No livro, é. 450, lá em cima. Opa, Responsável por sua resiliência, uma tarefa a qual Freud, a sua primeira. eu fui traído Isso? pelo começo porque nas Hum, 452 tem um no entanto. Eu fui feliz e contente, então eu te leio mais ainda. No entanto, não se trata apenas de compreender. sim, é assim que a gente Valeu. vai começando. Lemos um montão, então, pô. Tá vendo? 454. Isso. É isso aí. Estamos quase na próxima página. Na próxima página vai começar no O Verdadeiro Escultor da Vida Social. Né? Poxa, legal demais. Deixa eu ver o chat aqui. É isso mesmo, 454. Beleza. Queridas, queridos, se animaram para o Safatli? Ele é cascudinho, né? Mas é tão bom, eu acho que, e de uma certa maneira, eu vou entregar, porque que era o meu plano, tem um plano secreto aí, maligno, de ler o Safatli com vocês. Porque a gente começou num caminho que a gente, na verdade, está terminando aqui, né? Chamado Freud social, né? Que é o que se fala, um Freud da sociologia, né? Freud sociológico. E depois a gente vai para a interpretação do sonho, que é a obra fundamental da psicanálise, que inaugura, vamos dizer, de uma certa maneira, a metapsicologia freudiana por excelência, né? Então, eu falei, poxa, precisava de um grande finale de tudo que a gente estudou do sociológico, né? E daí tem um Safatlão. Falei, cara, vamos pro Safatli, porque ele vai dar uma amarrada nas coisas que a gente estudou, que a gente está há quanto tempo, hein? Há anos já, não é? Lendo, a gente começou com Moisés monoteísmo, fomos para Totem e Tabu, fomos para, como é que é? O futuro de uma ilusão, isso mesmo? Para qual que a gente foi depois? Foi mostrar na civilização, mostrar na cultura que está aqui. Depois para a psicologia das massas, análise do eu. A gente está zerando o Freud sociológico, né? Então, esse seria o- a festa de arromba. Sim? Gente, muito obrigado.
pelo gosto, pelo encontro, pelo estudo. Bom descanso. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Obrigada.